Olá, meus irmãos, meus amigos. É muito bom estar novamente juntos, refletirmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus à luz das palavras de Emmanuel através do livro Pão Nosso. Antes, vamos tranquilizar nosso corpo físico, elevar nosso pensamento à nossa Mãe querida, Maria de Nazaré, pedindo à nossa Mãe que nos leve até seu Filho, nosso Mestre Jesus. Agradecemos ao Mestre seu exemplo de humildade, de fraternidade, seus ensinamentos através do seu Evangelho. Que possamos ter um melhor entendimento e colocá-lo em prática em nossa vida e também divulgá-lo como seus discípulos. Pedimos ao nosso Mestre e à nossa Mãe que nos leve até nosso Pai Maior. E diante de Deus agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. E por mais essa encarnação, para corrigirmos nossos vícios, nossos defeitos e fortalecer nossas virtudes. E assim oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, essa semana nós estamos no capítulo 177 do livro Pão Nosso, com o título Guardemos Saúde Mental. É uma frase curta, mas de uma intensidade enorme, né? Já começando com aquela palavra, guardemos, né? Então, o que significa? Manter, priorizar, né? Fazer com que a gente se fixe, né? Conosco alguma coisa. E aqui no caso, o Emmanuel nos traz a saúde mental. E como sempre, e onde está nosso espírito, né? O que é a nossa saúde mental? Está totalmente vinculado, né, à nossa mente, vinculado ao espírito que está, né, na nossa mente. É o nosso espírito que faz toda a parte mental, né? O nosso corpo físico é a matéria, onde durante essa passagem aqui na Terra, ele nos conduz o nosso espírito, né? E o espírito é que, na verdade, movimenta, né, essa parte mecânica do nosso corpo físico, né? Mas toda a parte mental, emocional, principalmente os nossos pensamentos, né, que tem uma força imensa, né, como Jesus, na sua passagem aqui, nos trouxe, né, a força do pensamento, a força da fé, né, de acreditar, de confiar, como ela é realmente até imensurável, de tão grande, tão forte, né? Mas Emmanuel, como sempre, ele traz uma passagem, né, das Escrituras, e ele, para esse capítulo, ele nos leva até Paulo, na carta que ele escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, onde diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Então Paulo traz palavras profundas, né? E principalmente naquela época, né? Lembrando da importância de que temos uma vida eterna. E, inclusive a doutrina espírita, né, Kardec nos trouxe, né, que como é importante nós termos os pés na terra, né, os pés no chão, olhando para o infinito. Porque a nossa vida, ela é eterna. Então nós temos que olhar para o infinito, mas com os pés no chão, ou seja, fazendo aqui e agora o que temos que fazer, né? Mas Paulo então nos alerta na importância de que temos que ter a nossa visão, a nossa atenção para as coisas divinas, né?
as coisas na Terra, elas são muito úteis, importantes, para que realmente nos traga a vivência, a experiência, a consolidação do que temos que aprender para a nossa vida espiritual. A nossa passagem aqui na Terra, ela é uma viagem, ela é um passeio, né? Onde a gente fica num pedaço do nosso tempo bem curtinho e que ela nos ensina e nos mostra aquilo que temos que trabalhar para levarmos para a nossa vida eterna, para a nossa pátria espiritual, nossa verdadeira morada, né? Então, os valores aqui da Terra não podem ser esquecidos. Nós temos realmente muito a utilizar esses bens que Deus nos dá, né? Por a condição de podermos manter o corpo físico, né? Com saúde, usando as coisas que a Terra nos oferece, né? Alimentos, calor, frio, né? Parte seca, úmida. Então, assim, todas essas questões terrenas em que vai auxiliar a lapidar os nossos sentimentos que está por trás, né? Os nossos pensamentos e que forma o nosso espírito, a moral de nosso espírito. Então, o Emmanuel nos alerta da importância, né, que, né, Paulo também nos alertou lá atrás, de que devemos trazer a nossa saúde mental, ou seja, cuidar do nosso lado espiritual, criarmos momentos em nossa vida para que possamos nos conectar com o divino e fazer com que o nosso espírito vai deixando de lado as questões negativas do nosso ser, porque nós somos seres ainda imperfeitos, seres que ainda temos muito orgulho, muita vaidade, muito preconceito, muita arrogância, muita ganância, né? Ainda estamos impregnados nesses valores, nesses sentimentos. Mas se a gente não olhar para o alto e só olhar para o nosso dia a dia aqui na Terra, nós não vamos conseguir se livrar dessas questões negativas. Nós precisamos também trabalhar o nosso lado mental, a saúde mental, fazer com que possamos trazer os ensinamentos que não só o Mestre Jesus, a essência que Jesus nos trouxe, né, que é a prática do amor, viver o amor fraterno, auxiliar os nossos irmãos através da caridade, como Jesus disse, né, só a caridade irá nos salvar. Então são máximas que precisamos trazer para a nossa mente, para nossas atitudes, que vai transcendentar as questões materiais. E Emmanuel, nesse capítulo, ele ressalta de que nós não nos transformamos ao desencarnar e voltar para a pátria espiritual. Nós somos exatamente aquilo que nós terminamos aqui na Terra, ou seja, que a morte aqui na Terra, ela termina uma etapa, mas nós espiritualmente somos aquilo que nós vivemos aqui. Que se a gente teve uma vida presa aos bens materiais, né, então é muito complicado quando a gente desencarnar e voltar para o espírito. Eu vou estar preso a esses bens materiais que eu deixei aqui. Se a minha avareza é tão evidente nesse sentido, eu tenho que me preocupar, porque ao desencarnar eu deixo tudo aqui, né? E se eu não me livrar dessas questões do meu sentimento e do meu pensamento, eu vou estar ligado ainda a essas questões materiais, mesmo estando no mundo espiritual. Eu vou estar preso a essas questões, né? Então,
se eu levo uma vida na criminalidade, né, que eu vivo com outras criaturas que também pensam e vibram como eu, na criminalidade, ou seja, nessa faixa vibratória negativa, quando eu desencarno, eu vou continuar sendo aquilo que eu fui, né? Eu não mudo, eu continuo com os mesmos pensamentos, mesmas questões e até mesmas atitudes. E aí eu vou estar convivendo com outros seres da mesma vibração que eu. Ou seja, continuaremos cultivando aquelas questões negativas e que só vão prejudicar a minha questão de evolução moral. E assim por diante. Então, se eu levo uma vida onde eu trabalho, e nós temos inúmeros exemplos, né, de irmãos que, o Chico Xavier é o nosso maior exemplo, o que Chico trabalhou, o que ele se dedicou. Nossa, teve questões físicas, né, de saúde física, mas a saúde mental do Chico é inegável, o quanto ela era forte, né, o quanto ele tinha a convicção do bem maior que ele tinha por fazer, né, e que trazia toda a paz e serenidade para ele. Ele tinha os momentos de reflexão, os momentos de se ligar ao alto, de buscar a fonte viva que nos alimenta espiritualmente, né? E ele então não se abateu pelas questões físicas e materiais que ele passou nas turbulências aqui na Terra. Temos inúmeros outros irmãos que se alimentaram perfeitamente do alto para conduzir a sua vida e a sua missão aqui na Terra. Como Jesus, né, Moisés, a necessidade de ir ao alto e voltar, né? Então nós temos que ter essa rotina na nossa vida de ir ao alto e voltar e fazer as questões aqui na Terra. Então, quando o Moisés subiu ao Monte Sinai, né, para ter receber de Deus as suas orientações, né, a tábua no caso as leis, e Jesus que subia ao Tabor para orar, para se ligar a Deus, para que Deus, né, desse a força espiritual, a luz, né, que ele se alimentou para cumprir a sua missão. Então, exatamente esses exemplos que devemos buscar, de buscar essa fonte irradiante divina que vai nos dar força para resolvermos nossas questões materiais sem perder a essência de lapidar as questões morais, as questões que vão me levar para a vida eterna. Então, Emmanuel nos alerta dessas questões que é melhor que aqui na Terra a gente já tenha essas reflexões, essas lapidações, né? Que a gente procure ser uma criatura melhor, trazer as nossas atitudes no caminho do bem, né? Desapegar das questões materiais, porque elas são todas muito passageiras, né? E não querer julgar o que as pessoas que vão continuar o seu trabalho aqui, né? O que elas vão fazer com seus bens, é uma coisa que vai ser de cada um, né? O importante é você deixar o seu exemplo, o seu bom exemplo de como lidar com essas questões materiais, né? Que todas vão permanecer aqui e que elas sejam úteis para que outros também façam bem com esses materiais e não a destruição do seu caráter, das suas questões espirituais, né? Então a gente tem que dar esse bom exemplo também. Então é o aqui e agora, pés no chão, mas olhando para o nosso futuro, a nossa vida eterna. Emmanuel também alerta das questões de que o alimento espiritual nos constitui a nossa verdadeira felicidade, né? A nossa luz interna, a nossa plenitude de força, de alegria, da verdadeiro prazer
de servir a Deus, as obras divinas, né? Tem uma passagem que também é bom a gente lembrar, né, que quando a gente, nas Escrituras, fala dos cristãos, né, que iam lutar lá com os animais dos circos, né, romanos, que os romanos ficavam abismados de entender como é que podia aqueles cristãos entrando com alegria na arena, cantando, rezando, orando, porque eles tinham a certeza de uma coisa muito maior que aquele episódio que antecedia a sua própria morte, né? Então, esses exemplos cristãos que a gente tem nas Escrituras é para mostrar realmente o quanto a nossa fonte espiritual, a nossa saúde mental nos fortalece mediante a qualquer desafio, a qualquer dificuldade terrena. Mas isso também não quer dizer que a gente não deva dar valor às coisas terrenas, porque elas vão nos servir nessa passagem curtinha e que deve sempre ser algo de muita gratidão e de muito zelo, né, para que possamos realmente também não desmerecer, né, que somos criaturas de Deus e tudo é criatura de Deus e tudo Deus nos coloca na nossa frente, ao nosso alcance, para o nosso próprio bem, na nossa passagem aqui na Terra. Então, é muito profundo esse capítulo, sugiro, né, que possamos relê-lo algumas vezes aí ao longo dessa semana, mas levar essa reflexão, né, de sempre trabalharmos a nossa saúde mental, lembrando que o nosso pensamento, né, os nossos sentimentos, são aqueles que vão nos direcionar ao nosso futuro. Por isso que a gente deve criar situações e momentos de reflexão, de se ligar ao plano maior, aos nossos mentores, a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria, de a gente trazer esses exemplos, né, de suas vidas, no sentido de que das nossas vidas, né, para que a gente possa realmente criar o nosso futuro, olhar a nossa vida eterna e que não tenhamos nenhuma amarra com as coisas terrenas, para que a gente possa fazer essas idas e vindas de uma forma leve, de uma forma plena de caminhada espiritual, né? De que a gente vai, como Emmanuel fala em várias obras dele, né? E a gente depositando aqui na Terra as coisas que são da Terra. Então, cada passagem que a gente fizer aqui, deixar as coisas terrenas que ainda estamos carregando em nosso espírito, principalmente essas questões negativas, né? Do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então, a gente deixar a cada passagem, né, abrir um buraquinho aqui e colocar essas questões terrenas e deixar aqui, né? E a gente poder sempre ir mais leve, mais sublime, de uma vida mais sutil e mais plena na nossa caminhada evolutiva. Então, desejo que todos tenham uma ótima semana. Vamos encerrando, guardando em nossa mente, né, essa reflexão de poder dar atenção às nossas questões espirituais, nos ligando ao alto, trabalhando, guardando, né, a nossa saúde mental, preservando, fortalecendo, que vai levar com que nós tenhamos sempre uma passagem de plenitude, de verdadeira felicidade, de poder servir a Deus e que vamos sempre poder abrindo horizontes com a nossa caminhada evolutiva. Que todos fiquem com a paz do Mestre Jesus em seus corações, em nossos corações, vibrando muita paz na Terra, continuar vibrando para que os países que estão em conflito, principalmente lá no Oriente Médio,
os corações aí dos líderes dos Estados Unidos, de Israel, enfim, que a humanidade desperte em trazer harmonia aos corações e acabar com tanta destruição, com a fome, a miséria, tanto sofrimento. Que assim seja. Uma ótima semana a todos. Obrigado.